Agora eu quero trazer uma outra história que gerou bastante polêmica, está também ainda provocando muita repercussão e que tem a ver com a PEC da anistia, que vários partidos estão apoiando para perdoar esses partidos por regras que foram descumpridas por eles e regras que foram colocadas por eles lá atrás. Pois bem, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, criticou a atuação e a existência da Justiça Eleitoral durante um debate sobre a PEC da anistia. E eu vou trazer aqui um trecho do que disse Gleisi. Ela fala o seguinte, abre aspas, eu queria falar das multas dos tribunais eleitorais, que não são exequíveis e trazem a visão subjetiva da equipe técnica do tribunal, que sistematicamente entra na vida dos partidos políticos, querendo dar orientação, interpretando a vontade de dirigentes, a vontade de candidatos. Isto inviabiliza os partidos. Não pode haver uma justiça eleitoral. Isto já é um absurdo e custa 3 vezes mais do que o financiamento de campanha. Talvez precisemos olhar aí para mudar. Uma multa precisa ser pedagógica. A multa tem que trazer sanção política. Não vou nem repassar uma pergunta a vocês, já quero ouvi-los. Começo contigo, Fábio Piperno. Você sabe que aqui, eu estou aqui no 3 em 1 há 2 anos, e muitas vezes, integrantes com quem, enfim, eu debatia em outros tempos, defendiam o fim da justiça eleitoral. Chamava atenção para o fato de que justiça eleitoral não é algo tão comum assim mundo afora. Você tem, às vezes, cortes eleitorais instaladas em períodos eleitorais. Onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar que esse é um assunto que tem que ser bem debatido. Isso, assim, eu confesso para você que eu não gosto muito desse fast food de opiniões a respeito de alguns temas que são muito delicados. Então, isso eu acho que tem que ser muito, mas muito debatido. Agora, também não pode abolir tudo para amanhã. Isso significa o quê? Que você concorda ou que você discorda da Gleisi Hoffmann? Eu concordo que eu gosto da instituição Justiça Eleitoral. Eu gosto, eu manteria. Mas eu não acho um absurdo o país começar a debater se vale a pena continuar ou não. O que foi, Dávila? O que é um absurdo é querer acabar com a Justiça Eleitoral justamente por apurar irregularidades nas contas dos partidos. Que aprovamos uma lei no Congresso Nacional que deveria ter sido cumprida pelos partidos, que não foi cumprida. Aí você quer passar uma PEC para simplesmente não cumprir a lei que você aprovou, o Congresso Nacional, e por não gostar disso, você quer também acabar com a justiça eleitoral. Ou seja, não tem nada a ver. Tem a ver assim, olha, é uma anistia total e restrita para todo o mau uso da verba pública, principalmente do fundão eleitoral e do fundão partidário, que foi feito nos partidos. É isso. É esse o exemplo que o Congresso Nacional quer dar para a população brasileira de que o poder responsável por criar as leis no país, quando as leis afetam os seus próprios interesses, que são dos partidos, nós simplesmente suspendemos as leis. Nós acabamos com as leis. É esse o Estado de Direito que o Brasil merece? Agora, teve uma repercussão entre os analistas políticos que é muito interessante, porque lá atrás, quando o PL de Jair Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto foi multado pela Justiça Eleitoral, houve ali uma repercussão bastante intensa da esquerda em relação ao PL, entre aspas, comemorando aquela multa por conta do movimento que foi feito pelo PL. E o PL, ao contrário, criticando o tamanho da multa e o recado que se passava quando se aplica uma multa de 22 milhões de reais para um partido que tem como número o 22. Agora, hoje, eu vi uma comparação muito intensa feita entre esses mesmos analistas políticos de que Gleisi Hoffmann do PT não se diferenciaria muito do Valdemar Costa Neto do PL ao fazer as mesmas críticas à atuação da Justiça Eleitoral, Alan Gani. Pois é, 2 pesos, 2 medidas. Eu nunca imaginei, Piperno, que eu fosse concordar com a Gleisi contra você. Nunca imaginei isso, nem nos meus piores pesadelos, Piperno. Eu vou falar um negócio para você. O que os diferencia? Provavelmente a Gleisi concorda com o Valdemar da Costa Neto quando o PL, por exemplo, reclama dessas inconsistências contábeis aí que levam o PL a ser, inclusive, investigado, porque o partido tinha que pagar, foi multado, aliás, tinha que prestar contas de mais de 400 milhões de gastos e só apresentou justificativas para 40. Então, eu acho que, nesse sentido, a Gleisi é solidária.
Todo tipo, olha, não venham mexer com a gente, esse negócio de multa tá errado. Porque tá todo mundo devendo. Exatamente, porque tá todo mundo devendo. Naquele caso do fim do ano é uma outra coisa. Sim. Ou seja, naquele momento se tentou fraudar uma eleição. Inventar uma suposta fraude. Piperno, e lá na Argentina buscar lá um cara para falar, olha, não é que foram só buscar, tentaram roubar. Não é que eles estavam mancomunados com um argentino, nada disso. Confiaram na tese do argentino e fizeram um questionamento. O TSE poderia falar, olha, esse questionamento não faz sentido e devolver. Me parece muito autoritário. Agora, 22 milhões. Agora, tudo bem, isso gera divergência. Mas tirando o caso em relação à contestação das urnas lá atrás, que levou a essa multa de 22 milhões de reais. Vamos colocar agora os dois partidos pelas mesmas outras questões, em relação à prestação de contas, em relação a multas que possam levar. Eles também não acabam se assemelhando nesse caso? Exatamente. Claro. Exatamente. Claro. Aliás, ou seja, eles acabam se unindo em prol de um interesse que a imoralidade une a direita e a esquerda. O PL, o PT e todos os partidos que vão aprovar essa PEC da anistia. Só antes de passar para vocês, eu quero trazer aqui uma justificativa que foi publicada no Twitter, né, no antigo Twitter, agora X, pela presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, sobre essa fala que ela fez ontem. Por mais relevante que seja o papel da Justiça Eleitoral, o seu funcionamento está sujeito ao escrutínio da sociedade, como de qualquer instituição. Ontem, na comissão da Câmara que examina a PEC 9, apontei duas questões: a intervenção indevida dos órgãos técnicos da Justiça Eleitoral sobre a autonomia dos partidos políticos na utilização de recursos, sejam próprios ou dos fundos constitucionais. E aí depois ela vai apresentando aqui um monte de argumentos que levam a essas questões. Ou seja, ela quer deixar claro que a crítica que ela fez é que mesmo a Justiça Eleitoral precisa também passar pelo escrutínio da sociedade, viu, Gustavo Segré? Eu gostaria de voltar sobre esse primeiro parágrafo do item 1. Tá, pode colocar aqui para a gente de novo. Observa como a presidente do PT está pouco se importando com as questões técnicas. A intervenção indevida de órgãos técnicos. Se um órgão é técnico, não é indevido. Porque com certeza essa pessoa técnica fez um concurso. E essa pessoa técnica tem aí a obrigação de controlar, de auditar as despesas desses partidos políticos. A autonomia do partido político nunca pode estar por cima da lei, senhora Gleisi Hoffmann. Então tem que respeitar os órgãos técnicos que para isso estão. Qual vai ser a proposta do PT? Com certeza, vamos estatizar a Justiça Eleitoral. Então vamos colocar um monte de gente que não presta para nada, que não conhece do assunto, a maioria não é técnico, é cabide político, e aí a gente deixa de controlar o que deveria controlar. E, de novo, o PT, que é um dos maiores defensores da igualdade social e a habitação para todo mundo, 23,5 bilhões de dólares, que são os números que mostram essas dívidas que os partidos têm, dariam 89.650, números redondos, habitações populares. Então, por que não pagam o que devem pagar pelas irregularidades que esses técnicos depuraram e pagam para que esse dinheiro seja utilizado para a habitação popular? Fala, Gani. Eu esperava algum tweet da Gleisi Hoffmann na época das eleições, quando o TSE manchou a sua história, a sua reputação com aquela censura. Quando houve uma censura à liberdade de expressão durante o processo eleitoral. Aí eu não vi nenhum tweet dela. Agora, de qualquer modo, o TSE é um sintoma desse Estado inchado brasileiro, porque se cria mais uma justiça, se cria mais um órgão, mais burocracia, mais gastos públicos que poderiam ser desempenhados por outros órgãos, funções administrativas, tanto pelo Poder Executivo e pela própria Justiça, as questões judiciais. E aí cria-se mais um mostrengo aqui no Brasil chamado TSE. Fala, Fábio Piperno.
TSE existe, né? 80, 90 anos, se não estou enganado. Eu não acho assim que seja exatamente um monstrengo. Mas eu repito, eu até defendo a sua permanência. Mas eu acho que é uma questão que vale a pena ser debatida assim. Agora, Segré, eles não estão falando em estatizar o TSE. Não, eu fui irônico. Porque, enfim, o TSE está falando Agora a gente está falando de partidos que fazem e desfazem regras mesmo com uma possível observação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se não tivesse um Tribunal Superior Eleitoral, como seria, hein, Dávila? O ponto que a gente está falando aqui é: vivemos na época do relativismo. Relativismo de obedecer lei, relativismo da credibilidade de uma instituição. Isso é um enorme problema. Eu digo que hoje a epidemia da politização de tudo, inclusive de órgãos técnicos, fragiliza a democracia, fragiliza o Estado de Direito. Então, é importante que a lei precisa existir. Óbvio que não precisaria ter justiça eleitoral, poderia ser a justiça comum, fazer valer a lei. Fazer a lei da prestação de conta dos partidos políticos, da lisura do sistema eleitoral, como o Piperno falou, não é todos os países do mundo que têm justiça eleitoral, não é esse o problema. O problema, o que eu acho, é justamente essa maneira pela qual a gente politiza tudo e não respeita as leis que nós criamos. Essa é uma questão moral de enorme importância para a credibilidade das instituições. Se não respeitamos sequer as leis que criamos, como é que podemos levar a sério aquela instituição que cria leis? Fala, Segré. Tem uma coisa que a presidente do PT não considerou, que a regulamentação do TSE está determinado pela Constituição de 1988, artículos 118 e 121. Então deveria modificar a Constituição, senhor. Não vai ser tão fácil tirar a Justiça Eleitoral do caminho. Fala, Piperno. Não, e até porque o TSE tem também integrantes do STF, mas eu acho que é claro que os partidos, eles não querem pagar essas dívidas, ponto. E os partidos não querem ser investigados, eles não querem ter só as contas sob constante avaliação aí do TSE e dos outros... Mas isso permitiria corrupção, isso permite corrupção. Como o TSE ganhou muito poder, muito protagonismo nos últimos tempos, tem integrantes do Supremo Tribunal Federal que fazem parte também do TSE, eu acho muito difícil acabar com Ou seja, nessa parte você concorda, então, com a deputada Gleisi Hoffmann de que o próprio Tribunal Superior Eleitoral deveria passar também por escrutínio da sociedade? Claro, deveria passar, sim. Aliás, eu acho que não deveria ter a existência. Concordo com o Dávila aqui, tem que cumprir as regras, cumprir a lei. Não precisa do TSE para cumprir a lei. Então você concorda com a Gleisi Hoffmann? Concordo. Não, mas eu comecei a minha fala dizendo, concordo com a Gleisi Hoffmann. Não nesse contexto eu concordo com ela, porque nesse contexto ela, evidentemente, que ela quer o perdão das dívidas, né, dos partidos, porque isso inclui o partido dela. Mas eu concordo com ela num outro contexto. Eu concordo com ela, jamais imaginei isso, Evandro. Concordar com a Gleisi Hoffmann contra o Piperno. Estou frustrado agora.